Olá a todos, graça e paz, aqui é o pastor Paulinho de volta no canal Ouvir pela Palavra. Já quero te agradecer por você me acompanhar e já pedir para você clicar aqui embaixo para se inscrever no canal. Você não quer perder nenhum vídeo? Você precisa clicar no sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo que nós colocarmos aqui no canal, tá bom? Então, se inscreva, clica no sininho, é muito importante para você acompanhar todos os vídeos aqui do nosso canal, tá certo? Também quero pedir para você clicar no joinha, porque isso também nos ajuda aí no canal, o seu like, tá bom? É uma força muito importante que você nos dá, tá certo? Se você quiser compartilhar, pode compartilhar. Tem um botãozinho aí chamado compartilhar que você pode colocar isso no seu Face, você pode colocar no seu WhatsApp para quem você desejar. Fique à vontade para compartilhar os nossos materiais aqui do canal Ouvir pela Palavra, tá bom? Tem um PDF também que eu deixo o link aqui na descrição desse vídeo se você quiser baixar gratuitamente com a temática dessa aula, tá bom? Vai ficar aí disponível para você baixar no seu computador. Deixa eu falar sobre o maior treinamento de professores de escola bíblica dominical do Brasil. Você ainda nunca ouviu falar? Pois é, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você clicar, para você tomar conhecimento do maior treinamento de professores de escola bíblica dominical do Brasil. Por quê? Porque é um treinamento online, onde você pode estudar aí no conforto da sua casa, assistir quando você puder as videoaulas. Tem videoaulas, tem apostilas para você ler. Olha, é um material riquíssimo. Tem um presbítero que perguntou para mim como ele pode dar uma aula dinâmica, tal como a gente faz aqui. E aí eu sugiro para ele que ele faça esse curso, né? É importante a gente investir no nosso ministério. Então invista aí no seu ministério, invista aí no seu exercício, né, diário ou dominical de ensinar na sua classe. Então você professor de escola dominical, você superintendente de escola dominical, você pastor, presbítero, enfim, todos podem participar desse curso, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Se você é professor, aliás, se você é superintendente ou pastor de uma congregação e gostaria que nós dessemos aí um seminário para os seus professores, para trazer uma dinâmica maior nas suas aulas de escola dominical, para dinamizar aí esse departamento, eu vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo também. Se você tiver interesse, entre em contato conosco, podemos agendar aí uns 2 dias, um dia, para a gente fazer um seminário intensivo de escola bíblica dominical, vou levar material, enfim, a gente pode conversar como será melhor para a sua comunidade, para a sua igreja, a gente fazer esse seminário, tá bom? Chega de blá blá blá, vamos à nossa lição. A lição de hoje, ela trata acerca do fim dos tempos, né? E esse é um tema que interessa a todos nós, porque é a esperança máxima da igreja, né? É a nossa esperança à volta do Senhor Jesus. E isso nos deixa alertas, isso nos deixa com o coração voltado para uma espera positiva acerca daquilo que Deus vai fazer com a humanidade. Então, hoje, né, o nosso comentarista vai abordar aí, nosso bispo Samuel Ferreira, vai abordar esse tema tão importante que nós vamos aqui juntos falar acerca daquilo que eu acho importante para você agregar aí na sua aula, agregar aí também no seu conhecimento, você que é aluno, tá bom? Então, o texto áureo que ele escolheu está em Lucas capítulo 21, verso 27. Então, verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória, né? É o texto áureo aí da lição. A verdade aplicada, o discípulo de Cristo aguarda em vigilância e oração perseverante à volta de Jesus Cristo. Olha, você professor e você aluno, quando for estudar essa lição, nós temos 3 objetivos que a gente tem que centrar neles. É apresentar o sermão escatológico de Jesus no Evangelho de Lucas, apontar as advertências e garantias acerca do fim do tempo e ensinar quais são as atitudes exigidas dos discípulos de Cristo
ante a essa expectativa do final ou do fim, tá certo? As leituras que eu sugiro sempre você fazer em classe é você dividir em grupos, 2 grupos, um lê os ímpares, outros pares, ou até mesmo cada um lê um verso, se a classe for pequena, tá bom? Não constrange a pessoa que tem dificuldade de leitura que faça a leitura do texto. Você pode deixar essa pessoa constrangida e ela não querer voltar mais na sua classe. Então, faz isso de dupla, trio, né? Fica melhor para que a pessoa possa fazer a leitura em conjunto, tá bom? Então, o texto de referência que o nosso comentarista escolheu está em capítulo 21 do Evangelho de Lucas, que é o que nós estamos estudando, versos 31 ao 35. Nós deparamos então aqui, nesse contexto, sobre esse sermão escatológico de Jesus. A gente sabe que essa era atual vai ter um fim, né? E esse fim é denominado fim dos tempos. A gente não sabe quando vai ser, né? E não nos compete saber, mas o importante é nós estarmos preparados, aguardando a volta do Senhor Jesus. Isso é o mais importante. Agora, queridos, eu sei que o tema escatologia é um tema difícil, né? Não é de fácil compreensão, mas nós precisamos ter vamos dizer assim, algumas informações que norteiem a nossa fé. Então, você não precisa ser, vamos dizer assim, um especialista em escatologia, mas você precisa se interessar acerca desse assunto, né? E buscar as informações básicas para que você saiba responder como se sucederá essas coisas. Por isso que essa lição vem falando acerca disso, ou seja, para nos dar aqui uma ideia, para que a gente possa ter, de certa forma, aqui um entendimento acerca desse tempo. Então nós precisamos demonstrar esse interesse. E Jesus, sempre quando ele deu algum ensinamento, foi respondendo a perguntas, né? Jesus sempre foi indagado acerca das coisas. E aí, indagado das coisas, ele responde. Então, nós não podemos desprezar esse conteúdo escatológico da Bíblia Sagrada. Há temas que não têm consenso, né? Existem temas escatológicos que nem os estudiosos mais profundos chegaram ao consenso, mas a gente precisa, vamos dizer assim, ter uma postura de interesse acerca dessas últimas coisas. O cristianismo, ele é total e visceralmente escatologia. Não tem como a gente pensar em cristianismo sem envolver a escatologia. Porque a escatologia, ela tá totalmente ligada ao cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo é perspectiva, é uma tendência para frente, né? A renovação, a transformação do presente, é por isso que isso tá contido no cristianismo. E aí, a escatologia não é algo que se adiciona ao cristianismo, mas simplesmente o meio em que se move a fé cristã, aquilo que dá tom em tudo que há nele. Então, escatologia está totalmente ligada, entrelaçada com a fé cristã. Haverá diversos acontecimentos. E aí nós vimos aqui os discípulos, né, fazendo algumas perguntas. É interessante, até mesmo em outros evangelhos. Você ensina o evangelho de Lucas. Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda? Que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Quando estará próximo do fim do mundo? Então, a gente vê assim, então, o interesse
de Jesus em sanar as dúvidas das pessoas que o perguntavam. Então a gente percebe um consenso entre diversos comentaristas sobre a dificuldade de classificar eventos descritos de sermão escatológico de Jesus. Por exemplo, um comentário que está lá na Bíblia de Estudo Pentecostal. A resposta de Jesus à pergunta dos discípulos vincula tão estritamente a destruição de Jerusalém como a sua volta à terra depois da tribulação, que é difícil distinguir entre as palavras que se referem exclusivamente a Jerusalém e as que referem à sua segunda vinda. É necessário fazer um estudo comparativo. Muito contribui no estudo acerca dos últimos dias, não nos determos apenas em um texto que trata do assunto, mas a gente fazer um estudo comparativo, procurar conhecer outros textos que abordem esse tema. E o apóstolo Pedro disse acertadamente que a palavra de Deus não é de particular interpretação. Está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20. Para interpretar com coerência e maior precisão, o estudante da palavra de Deus deve seguir corretamente os princípios de interpretação. É preciso ter a Bíblia como maior intérprete, manusear a Bíblia com eficiência, ter sido nascido de novo e entender que Jesus é o centro das Escrituras. E também é muito necessário, aquele que quiser compreender as coisas do Evangelho, ter uma total dependência do Senhor Jesus. Agora, Jesus começa, ali no Evangelho de Mateus, o seu sermão escatológico, com uma advertência. Acautelai-vos, Mateus 24, 4. Marcos 13, 5, olhai. E aqui Lucas, vede. Essas expressões do grego admitem algumas ideias. Primeiro, considerar, prestar atenção diante de algo. Não vos engane, trata de uma advertência presente nas Escrituras. Então a gente vê aqui alguns sentidos dessas ordens de Jesus para que a gente possa ficar atento acerca da ação de Satanás, porque ele tenta nos enganar e procurar nos tirar da presença de Deus, como ele sempre fez desde o princípio. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses sobre o perigo de nós sermos enganados com palavras persuasivas. O que são palavras persuasivas? São explicações falsas, talvez até aquelas que pareçam coerentes, muito boas. O apóstolo também lembrou a Timóteo que os últimos tempos seriam marcados pelas ações de espíritos enganadores. Timóteo 4:1. Bem como de homens maus e enganadores, 2 Timóteo 3:13. O apóstolo João nos adverte acerca desse assunto, lá na 2 de João, verso 7. Não vos assusteis, não vos perturbeis. Para a gente não ficar aterrorizado, tumultuado, não ficar descontrolado, um medo paralisante por causa dos acontecimentos que estão por vir. Estudar a escatologia ou Apocalipse não é para deixar as pessoas apavoradas, é para resultar em quê? Em esperança, para nos despertar para a verdade, essa que é o que move a igreja, que Jesus há de voltar e o seu povo está o aguardando. Essas condições que o Evangelho coloca não podem nos assustar. Aqui, no contexto dessa palavra, o verbo torel, empregado no original, significa clamar em voz alta, gritar. E na voz passiva é usado para indicar as condições de ser aterrorizado mediante um clamor. O apóstolo Paulo usou esse mesmo verbo lá em 2 Tessalonicenses 2:2.
acerca de irrompimentos de temor por causa das falsas notícias, que ele predisse que haveriam de manifestar-se pouco antes da vinda de Cristo. O curso da história da humanidade requer manifestações e rumores de violência, porque a natureza humana permanece inalterada enquanto não é modificada por Deus na pessoa de Cristo. Então, tudo que está ali não é para nos assustar, mas é para nos deixar atentos. Não perecerá, né? Ou seja, não há de perecer nem um fio de cabelo da vossa cabeça. Então, a nossa segurança, a segurança do discípulo de Cristo, ela está no Senhor Jesus, porque Jesus é a nossa rocha, a nossa força, né? Nós precisamos de muito cuidado para não interpretar algumas metáforas ou figuras de linguagem muito usadas na Bíblia. Jesus não estava garantindo a integridade física dos seus discípulos quando ele falou que nem um fio do cabelo, né, vai perecer. Mais uma vez que ele avisou sobre a morte de alguns. Jesus falou até de que maneira alguns dos seus discípulos iriam morrer. Mas Jesus segurou os seus fiéis que, mesmo a morte, não lhes roubaria toda a glória, toda a honra no reino de Deus. Agora vamos assim olhar as atitudes para a gente passar para a parte final da lição. As atitudes dos discípulos de Cristo acerca desse tempo do fim. Primeiro, olhar para cima, porque a vossa redenção está próxima. A gente tem visto os atrativos surgindo nesse presente século, né? A gente não está impedido de desfrutar ou até mesmo admirar aquilo que se coloca diante de nós. Agora, o problema é quando essa pessoa fica tão distraída e focada nos atrativos e não prioriza o reino de Deus e não vive na experiência daquela esperança da volta do Senhor Jesus. Há muitos até que nem pensam na volta de Jesus porque vivem uma vida sossegada, tranquila, tem vários carros na garagem, conta bancária cheia, né? Para eles o céu é quase que aqui, né? Não tem esperança nenhuma acerca da eternidade, está bom aqui mesmo. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2 tem um comentário bem interessante que nós devemos deixar que os nossos pensamentos e aspirações se elevem ao mesmo nível para que os nossos alvos sejam atingidos em Cristo. A nossa conduta é caracterizada pela sabedoria celestial, porque sua vida está unida a Cristo. A futura manifestação também dele sairá de vocês. Paulo escreve em linhas um tanto semelhante ao que Filipenses escreveu ali, né? Ele escreveu em Filipenses capítulo 3, verso 19 ao 20. Então, não nos distrairmos com as coisas, olhar para cima. Olhar por vós, ou seja, preste atenção, fique atento, fiquem alertas, olhar por vós, guarda o teu coração, né? Nós somos advertidos a não confiarmos em nós mesmos, não confiarmos na nossa própria maneira de ser, porque é necessário uma constante autoexame, sempre acompanhado de oração, da palavra de Deus e das mudanças no decorrer da caminhada cristã, sempre que nós percebemos a presença de pecados em nós. Vamos cuidar de nós mesmos ao invés de cuidar dos outros, né? Ao invés de olhar para os outros, olhar por nós mesmos. E terceira e última conduta do discípulo deve ser vigiar em todo o tempo orando. Os corações devem estar livres de vícios carnais e ambições mundanas. As mentes e os corações em sintonia com as profecias e os sinais bíblicos. A vida com alegria espiritual, fruto da esperança em Cristo, sem desânimo, né? Exultai, alegrai-vos. E estado de oração constante. O fim dessa era vai ocorrer com a volta pessoal pública e em glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes vai acontecer o arrebatamento da igreja, que vai livrar
que nos vai livrar de livramento de juízos terríveis, né, que virão. Então, por isso a gente precisa se manter sóbrio e vigilante em tudo, orando em todo o tempo, por nós e por todos, tá bom? Era isso. Que Deus abençoe você, que nós possamos aumentar a esperança no nosso coração acerca da volta de Jesus, tá bom? Ó, se inscreva aí no meu canal, clique no joinha para dar o like, clique no sininho para ser notificado, PDF da aula, curso para professores de escola dominical, toda a informação está aqui na descrição desse vídeo, o WhatsApp para você entrar em contato diretamente comigo, tá bom? Beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.